E aí galera, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do canal Debatendo com Fute? Então eu convido a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Então solta a vinheta, meu diretor, e bora pro vídeo! No canal do Debatendo com Fute. Fala galera, tô aqui com o Moza para repercutir o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, parceria do canal Millennial Geriátricos com o Debatendo com Fute. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí tanto no nosso canal quanto no canal do Moza aí, Debatendo com Fute. Bom, vamos começar, vou colocar a tabelinha na tela. Os confrontos foram definidos agora há pouquinho, né, Moza? Vasco vai enfrentar o Operário, o Internacional vai enfrentar o Maracanã, olha só. O Atlético Mineiro enfrenta o Maringá, Santos e CRB, Bragantino e Criciúma, Fluminense e Aparecidense, Fortaleza e Retrô, Flamengo e Botafogo da Paraíba, Bahia e Paysandu, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Brusque, o São Paulo pega o Náutico, Botafogo enfrenta o Capital do Distrito Federal, Palmeiras enfrenta o Ceará, o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova, Corinthians e Novo Horizontino, Grêmio e CSA. Uma surpresa, né, Moza? O Palmeiras pegar o adversário mais difícil, né? O Palmeiras que nos últimos anos tem se dado muito bem nos sorteios, principalmente na Copa Libertadores. Dessa vez vai enfrentar o Ceará, confronto de Série A, com certeza o mais difícil. E logo atrás, o nosso Coringão vai pegar o Novo Horizontino, né? Talvez o segundo adversário mais forte aí. Vamos começar falando do nosso Corinthians, né? Muita gente vem aqui no meu canal, no seu, procurando informações do Timão. Então vamos começar falando sobre Corinthians e Novo Horizontino. Esse confronto aí complicado, um confronto de Série A do Paulistão. O Corinthians enfrentou o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, né? Fora de casa. E venceu por 1-0, mas foi um jogo que o Hugo pegou pênalti, foi um jogo complicado, o Corinthians também não estava com força máxima. O que você espera aí desse confronto aí, Corinthians e Novo Horizontino? Não foi tão bom o sorteio quanto a gente esperava, né, Moza? Coincidência ou não, eu preferia pegar ele mesmo, porque é um jogo que é em São Paulo, né? Então você não tem longa distância para ir, né? Essas longas distâncias com as competições aí em andamento, fica muito apertado o calendário, né? E aí fica muito cansativo para os jogadores do Corinthians, né? E aí eu até estava falando para um amigo meu, falando, cara, ele perguntou qual você queria pegar, cara, ou o Brusque, que é um time fraquíssimo, ou o Novo Horizontino, porque é em São Paulo, né? Então o jogo vai ser em São Paulo, praticamente ali, né? E no termo do Corinthians e Novo Horizontino, cara, de fato, eles meteram uma pressão grande, né, naquele jogo lá entre Corinthians e Novo Horizontino, porém a gente sabe muito bem que não era o time titular, né? Era o time bem reserva, né, do Corinthians, e conseguiu ainda, eu acho que de titular só tinha, eu acho que era o Hugo e o Raniel, se não estiver enganado. Mas, de qualquer forma, o Corinthians conseguiu, né, sair com um resultado positivo. Eu acho que a competência vem junto com um pouco de sorte também, né? Vem com um pouco de sorte. Então, acredito que foi bom para o Corinthians. É um time difícil, é um time complicado, que é de Série A, do Campeonato Paulista. É um time que brigou bastante aí para subir aí o ano passado, para subir para a Série A, né? Foi ali nas últimas rodadas ali que ele terminou perdendo ali, né, a vaga, mas é um time duro mesmo. É bom a gente pegar logo um time duro, já sente se o time vai passar ou não, vai conseguir chegar longe ou não. E assim, foi o jogo lá na casa deles também, né? Então a gente vai ser 2 jogos. Espero que seja o primeiro jogo lá e o segundo jogo na Neoquímica Arena, cara. É isso aí. E aí a expectativa, acho que um bom ponto que você trouxe é um time do mesmo estado, então não tem o desgaste da viagem, né?
e o Corinthians realmente... Vamos ver como o Corinthians vai se comportar, vamos ver como o Corinthians vai encarar a Copa do Brasil, né? Ontem à noite o Corinthians jogou pela Copa Sul-Americana, foi com time reserva, muitas críticas em relação ao Corinthians meio que, entre aspas, ter abandonado a Copa Sul-Americana tão cedo, mas ainda acabou arrancando, sabe Deus como arrancamos um empate ontem, né? Então vamos ver como o Corinthians vai levar essa Copa, porque eu acho que o que o jogo de ontem mostrou e o que essa temporada tem mostrado é que o Corinthians não tem elenco, não tem um elenco qualificado. O Corinthians consegue montar um bom time, apesar dos problemas da zaga, ainda consegue montar um bom time, foi campeão paulista. O Corinthians tem pelo menos 5, 6 jogadores ali de qualidade. O Hugo, o Angelério, o lateral esquerdo que chegou agora, né? Aí você tem o André Carrillo, que tem sido o melhor do time, você tem o Breno Bidon, você tem o José Martínez, e lá na frente, né, a gente tem o Garro, que não tem jogado também essa temporada, é um problema. Com o Iralberto e com o Memphis, o Corinthians tem bons jogadores titulares, né? O miolo de zaga é fraco, mas não tem elenco, né? Quando o Corinthians tem que trocar 3, 4 jogadores, ou igual ontem, colocar um time inteiro reserva, aí a coisa não anda. Mas o Corinthians tem a quarta folha salarial do país, é um elenco, apesar de ter esses problemas que eu citei, é um elenco caríssimo, né? Não tem condição nenhuma. Esse elenco tem que se pagar, tem que avançar nas Copas, né? Claro que 6 anos sem título, a gente ganha o Paulistão, a torcida ainda tá feliz, eu tô feliz, foi um título épico, né, contra o Palmeiras, mas é pouco pelo que custa esse elenco e principalmente alguns jogadores que estão devendo muito. Coronado ontem não estava de novo à disposição, né? O Coronado, talvez o maior fracasso aí dessa gestão do Augusto Melo, né, em termos de contratação, mas tem o Félix Torres, que não para de entregar a paçoca, para mim não deveria mais vestir a camisa do Corinthians, e custou uma fortuna, você lembra quanto ele custou? Zagueiro de Copa do Mundo, foi um drama terrível para trazer ele lá do México, e o cara não para de entregar a rapadura aí, cada jogo, né? Ontem, de novo, uma atuação patética, né, Moza? A atuação dele, do Félix Torres ontem foi muito aquém, né? Deixou muito a desejar. Mas como eu tinha falado, né? O time não só precisa só de qualidade e de capacidade para ganhar o jogo, mas também precisa de um pouco de sorte, né? Você vê que o jogo ontem, se você olhar pelas estatísticas, era jogo para empate. Não era nem para o América de Cali ganhar, nem para o Corinthians ganhar. Era um jogo para empate. A estatística mostra isso, né? É claro que a gente tomou um gol de vacilo, né? Muito falha do sistema defensivo. Deu um vacilo ali, o jogador dominou, já foi chutando, fazendo gol. Tomamos o segundo gol ali, que se não fosse o VAR, a gente estaria 2-0, né? Mas conseguimos, numa jogada fantástica, acho que foi do Alex Santana, né? Lançou para o Carrillo deu de primeira ali, como se fosse tipo um de calcanhar no ar, né? Veio de lado de pé ali, para o Mateuzinho. O Mateuzinho aí tocou a bola para o Hector Hernando, e o Hector Hernando, dessa vez, ele pensou mais sensato, né? Que ele deveria ter, no outro lance ele chutou, né? Dessa vez ele dominou e ajeitou para o Mateuzinho, que o Mateuzinho chutou, pegou muito mal na bola, a bola bateu no zagueiro e foi para dentro do gol, mas o Mateuzinho provavelmente ia perder aquele gol, viu? Se não bate no zagueiro ali, o goleiro tinha pegado aquela bola. Então, assim, o time, além de você ter competência e ter bons jogadores, ter um time bom, né? Não estou falando de elenco, estou falando do time principal, do time titular, você também precisa contar um pouco com a sorte. E ontem o Corinthians contou com a sorte sobre isso, entendeu? Então, também contra o próprio Novo Horizontino, né, naquele jogo lá, o Corinthians contou muito com a sorte e com a defesa do pênalti do Hugo Souza. Então, assim, é claro que a sorte vai aparecer em momentos, né? Não sempre, né? Então, é bom a gente ter a capacidade de não precisar da sorte, né? Inclusive, a gente espera que o Hugo Souza esteja à disposição, né, nessa fase de mata-mata Copa do Brasil, porque é um goleiro que ganha jogo, é um goleiro, já mostrou várias vezes nessa curta passagem pelo Corinthians, que ganha jogo, ganha classificação e ganha campeonato, ganhou um campeonato pra gente, o Campeonato Paulista. Vai ser muito importante. O Garro também, né, a gente espera que o Garro, acho que você mesmo falou, só depois do Mundial,
Mas enfim, o Corinthians pega o Novo Horizontino, um confronto difícil. Vou colocar de novo na tela os confrontos, Moza. Com certeza o mais duro aí, o confronto, o maior jogo, é Palmeiras e Ceará, 2 clubes da Série A. O Ceará vem bem, né? O Ceará tem um início de Campeonato Brasileiro importante. O Palmeiras não está tão bem, né? Ganhou, a gente sabe como, ganhou do Sport lá na Ilha do Retiro na última rodada, e agora, sábado, enfrenta o Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão. O que você achou desse Palmeiras e Ceará? O que você espera? É o jogo dos grandes aí, é o que talvez corra mais risco de sofrer aí com a zebra, né? Bom, eu gostei muito, né, cara? Por quê? Porque o Palmeiras é um time que está tendo muita sorte em sorteio, né, cara? Normalmente pega time mais fraco, né? Principalmente aí, como você já tinha falado, já tem citado, na Libertadores, né? É um time que, além de ele ter competência de fazer na Libertadores, de fazer sempre as melhores campanhas, né? Como também no estadual ele fez, né? Nesses últimos 3 anos aí que ele foi tri, ele sempre fez a melhor campanha. E aí no sorteio da Libertadores ele sempre teve muita sorte de pegar um time mais fraco, né? Tanto em casa quanto fora, né? Principalmente fora, um time muito fraco. Então, ele teve essa sorte, né? Claro, também teve muita competência para sempre ser o primeiro, né? Ali da classificação geral, mas gostei bastante porque é 2 times de Série A, né? 2 times de Série A, e o Ceará me parece uma equipe bem consistente, né? Espero que seja, né? Porque às vezes o time, né, começa assim nesse fogo todo, nessa pegada, e depois começa a sentir a competição, né? Então a gente tem que ver aí bem, né? Só quero lembrar para os palmeirenses que lá tem um centroavante matador, né? Que é o Pedro Raul, né? Nossa Senhora. Despertou a fera, hein? Despertou a fera. Ô Moza, e aí, que mais você achou interessante aí? A maioria dos times pegaram só teta, hein, meu? O Vasco e Operário, Inter e Maracanã, tem uns aí que não precisa nem jogar, de verdade, meu. Eu acho que o time ali que pode dar uma complicadinha ali é o Bahia, que o Paysandu é muito forte em casa também. É um confronto norte e nordeste, né? O Santos e o Grêmio, viu? Porque o Grêmio também não vem bem e é jogo duro ali com o CSA e o Santos com o CRB, né? Uma viagem terrível, hein? Do Rio Grande do Sul para Alagoas. Nossa, cara. Muito longe. O Santos com o CRB também, né, cara? O São Paulo com o Náutico. Como é que tá o Náutico, hein? Você acha que o São Paulo pode ser... Também São Paulo, é um joguinho chato, São Paulo tá mal, São Paulo tá mal, cara. É um jogo chato. A diferença é que o São Paulo ele tem um sistema muito defensivo, assim. Os caras não muito tem tomado gol, né? Não tem tomado gol, São Paulo. Então, assim, se o primeiro jogo for lá em Pernambuco, cara, há uma grande chance aqui do São Paulo passar com tranquilidade, porque o São Paulo é muito forte em casa, né? Principalmente com esses times mais fracos, assim, do Brasil, né? E eu digo isso porque o Santos e o CRB aqui também, e o próprio CSA, se eu não estiver enganado, já eliminou o Santos na Copa do Brasil, se eu não estiver enganado, e o CRB já eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então é jogo duro. O Palmeiras já passou muita vergonha na Copa do Brasil. Asa de Arapiraca, né? Tem isso também. O Palmeiras é bom. Mas os demais eu acho que é passar, passa com tranquilidade. Qual que é o mais fácil, Moza? Inter e Maracanã, Fluminense e Aparecidense ou Botafogo e Capital? Eu acho que é Inter e Maracanã, porque é um time que está surgindo agora no cenário nacional, né? O Aparecidense sempre vem aí, já veio algumas vezes de Copa do Brasil, mas o Maracanã eu acho que é a primeira ou a segunda vez que ele aparece aí, viu? Então eu acho que é um time bastante fraco, né? E o Inter tá bem, né? O Inter tá bem. O Inter tem um time massa, né? O Inter tem um time muito bom. Foi na nossa prévia do Campeonato Brasileiro, foi o time mais apontado como favorito, né? Aí você vê, você olhar pelo o ano passado, né, cara? Aquela enchente toda que teve lá no Rio Grande do Sul, e você ainda vê que o Inter deu uma arrancada, cara, para ser campeão, cara. Eu acho que se tivesse mais umas 5 ou 6 rodadas ali, o Inter tenha sido campeão, tinha tomado o título do Botafogo. Porque o Botafogo estava muito preocupado com a Libertadores também, né?
Sim. E, Mas e o Inter querendo ou não, teve o problema de sempre, né? Que na hora de é, decidir foi naquele jogo no Maracanã com o Flamengo nem aí, e o Inter perdeu, tomou um foi, 3 a também teve 0 isso. né? Teve isso, Depois diminuiu, né? Foi 3 a 2 eu acho. foi. Mas, É, de qualquer forma, teve uma arrancada, assim, foi. bastante, né, Compararam muito surpreendente, com o né? Grêmio, né? O Grêmio, depois das enchentes lá, quando voltou mal, quase caiu, né? E o Inter voltou muito bem. Trabalho do E, Roger, né? E o Mas Grêmio, ele deu pequenas arrancadas, demonstrou que até ia disputar ali a vaga de Libertadores, mas depois ficou ali naquela mesma e o Inter não, continuou, né? O Inter e o Corinthians, eu acho que foram os dois times da Série A do ano passado, que depois que saíram das competições, das outras competições, que ficou só o Campeonato Brasileiro, aí os dois conseguiram dar uma arrancada assim. O Corinthians também, se tivesse mais umas 4, 5 rodadas, tinha ultrapassado o São Paulo e tinha pegado a vaga de Libertadores, entendeu? o Corinthians e o Inter foram dois dos Foi duas melhores arrancadas times no muito boas. segundo turno aí no Brasileirão. Eu ia perguntar desse Cruzeiro e Vila Nova, também não é tão fácil, né? Não, O não, Cruzeiro não não. engrena, esse time do Cruzeiro não dá liga, e o Vila Nova é um time chato também, né? E é ruim de jogar lá, né? É ruim de jogar É, lá porque campo ruim. normalmente o pessoal diz que é um clima seco, né? É um clima seco. Mesmo à noite é um clima seco, né? É. É diferente o clima, né? Lá de Goiás, né? Mas é um jogo aí que. E o Vila Nova que é o campeão estadual, né? Tem isso também, né? É. Então, o Vila Nova aí que é o campeão estadual. Eu não sei não se o Cruzeiro passa, não, aí, viu? Eu não tenho muita fé, não, que o Cruzeiro passe nesse confronto aí, não, viu? A coisa tá fácil pro Fortaleza, né? Contra o Retrô, aí o Fortaleza tem um time. Tá Apesar de meio. que o Retrô, apesar de que o Retrô é um timinho que normalmente enjoa, né? Mas eu É, acho que o Fortaleza passa tranquilo aí. o pessoal lá na Paraíba tá muito feliz porque vai receber o Flamengo, né? Tem muita Ô, cara, torcida vai lá. lotar o estádio dessa vez, hein? Imagina só. As terceirizadas lá vai encher É o mais. estádio. O Flamengo lota mais estádio no Nordeste do que lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Rio é mais Janeiro. difícil. Que mais aqui? O Atlético Mineiro contra o Maringá. O Maringá é um time que tem O um pouco Maringá é mais. o campeão estadual do Paraná, viu? Então. O É, Atlético Mineiro vai sofrer um pouco. O Atlético Paranaense, do nosso amigo Cap12, agora na segunda divisão, pega o Brusque também, vai pegar um time próximo lá de Santa ele, Catarina. ele me perguntou qual time eu gostaria de pegar. Eu falei, cara, ou o Brusque ou o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino por ser de São Paulo, né? E o Brusque é um time realmente muito fraco, o Brusque, né? Ele caiu para a série C, né? Ele caiu para a série C, então é um time bastante fraco, entendeu? Então, O Atlético também não tá nessas coisas, hein? não tá não, mas eu acho que o Atlético passa, cara. O Atlético É. tem mais time que o Brusque, né? E História pra. não se conta muito, né? Mas Sempre tem um peso, né, cara? é, E pra gente finalizar aí, a gente não falou nada, o Bragantino contra o Criciúma, confronto equilibrado, né? Eu é diria que equilibrado, o é Bragantino não equilibrado. vem bem já desde o ano passado, né? Já não é mais aquele time consistente do ano de 2023, né? E o Criciúma caiu, né? Acabou caindo no ano passado, mas é sempre duro jogar lá no Heriberto Wilson, né? É, A torcida do Criciúma acompanha muito o time, é muito fanático, é um estádio difícil de jogar. E o Bragantino, um time sem graça aí, dá para dizer que esse talvez seja o confronto mais equilibrado, né? acredito que sim. É como se os dois times fossem bem igual, né? Bem igual os dois É, times, né? Apesar é. do Red Bull ser da Série A, né? Mas ele ultimamente não vem mostrando futebol de time de Série A, né? Vem sofrendo bastante. Isso comprova que nem sempre a SAF é o meio mais viável para você poder ter um time competitivo, né? Até porque a SAF do Red Bull é uma SAF para formação de jogador. Ele não é montado para conquistar título, é montado para formar jogador e vender lá para fora e ganhar dinheiro em cima dos jogadores, né? de venda de jogadores. Então é por isso que o jogador está sofrendo. Eu até fiz uma vez uma comparação entre ele e o Bahia. O Bahia, a primeira vez que o Grupo City comprou o primeiro ano, você viu que ele quase que desce. Então eles perceberam que não há só formar jogador, mas também ter jogadores experientes no grupo para que possa dar essa estrutura, para que possa dar esse apoio para os jogadores que vá ser formado naquele clube.
Bem diferente do Red Bull, né? Que o Red Bull ele não tá nem aí. Pouquíssimo, ele contrata pouquíssimos jogadores experientes e é mais jogadores jovens. Então ele vai sofrer com isso mesmo. Se ele não mudar a forma de pensar, provavelmente o Red Bull cai esse ano. Entendeu? É, tomara, porque futebol negócio não dá, né, cara? Enfim, a gente fez aí um apanhado geral dos confrontos na Copa do Brasil, que foram definidos agora há pouco em sorteio, terceira fase. Interessante, né? Muitos confrontos desequilibrados. Tem esse Palmeiras e Ceará, tem Corinthians e Novo Horizontino, os confrontos mais interessantes. E a gente volta, eu e o Moza, a gente vai fazer uma live aí, pós Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians no sábado, né? Vai ser um jogo, vai pegar fogo, a coisa ainda tá quente no Campeonato Paulista, e a gente vai estar aqui cobrindo no canal Milênio Geriátricos e no canal Debatendo com Fute. Obrigado, Moza, tamo junto e até a próxima. Valeu. Obrigado, tamo junto. E é isso aí, galera. Chegamos a mais um final de vídeo. E para você que chegou até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, que é para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.